Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o meu canal onde nós estudamos as revistas da Escola Dominical da CPAD, da classe dos adultos e também da classe dos jovens. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero convidar você a fazer parte desta família onde nós estudamos sistematicamente a palavra de Deus. Assista o vídeo até o final e deixe o seu like aí para poder me ajudar também a fortalecer o canal. E se você puder me dar mais uma forcinha, é só compartilhar, muito simples, este vídeo nas suas redes sociais, com os seus amigos, irmãos da igreja e até para quem não é evangélico, não é crente, porque a palavra de Deus faz bem para todos nós. Nós vamos estudar hoje a última lição da classe dos jovens, né? Nós estudamos aí no último trimestre, Jesus Cristo voltará. Olha que maravilha, né? Jesus Cristo voltará. Foram lições abençoadoras que nós aprendemos neste último trimestre, como também dos demais trimestres do ano. Então nós estamos aqui hoje para a última aula e eu quero convidar você, quero dar as boas-vindas a você talvez que é novo aqui e também para você que já acompanha o meu canal e acompanha o meu conteúdo. Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre na classe dos jovens, que é a lição de número 13, que vai ser estudada em classe no dia 26/12 de 2021. O título da nossa aula de hoje é Esperando Jesus para hoje. Que título sugestivo, hein? Moço, moça, fica aqui comigo, porque nós vamos aprender coisas maravilhosas hoje e o próprio título já nos chama a atenção. Esperando Jesus para hoje. Olha que coisa maravilhosa. A nossa lição, temos aí o texto do dia, né? Que está em Mateus 24:45, que diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Mateus 24:45. Nós temos também a síntese que diz: a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Pode-se dar a qualquer dia e hora. Por isso, precisamos estar preparados. A volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Olha que coisa rica para nós, né? E nós precisamos estar alertas para esta vinda inesperada. O texto bíblico também eu vou deixar aqui na tela, né, para você acompanhar. O texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Eu vou deixar aqui a referência e você pode fazer a leitura aí na sua revista, ok? Porque é muito interessante e importante. O que é que nós vamos aprender vamos ver aqui de forma panorâmica a nossa lição. Primeiro, nós vamos ver a expectativa da volta do Senhor. A expectativa da volta do Senhor. Nós vamos ver que a igreja precisa ter esta expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Também vamos ver Jesus Cristo, aquele que voltará. Então ele prometeu que voltaria e aquilo que Deus promete, ele cumpre. Se Jesus disse que vai voltar, com certeza ele voltará. E no ponto 3, nós vamos aprender atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Como nós cristãos precisamos nos comportar
diante da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então para o primeiro ponto, a expectativa da volta do Senhor. Vamos ver aqui, subtópico 1, a promessa do rapto da noiva. Nós aprendemos em lição anterior sobre o arrebatamento, mais propriamente dito na lição de número 3, o arrebatamento da igreja. E nós aprendemos lá que o arrebatamento ele vai ser, né, ou melhor dizendo, vai ser o rapto da igreja da terra. Então a noiva de Cristo que o espera será raptada da terra. E uma coisa interessante é que, fazendo um paralelo com o casamento judaico, mesmo que a noiva já estava, né, comprometida com o noivo, que era o contrato de noivado que nós aprendemos, ela já estava compromissada com ele, mas ela não sabia a data exata que o noivo iria buscá-la. Não era marcada uma data para o noivo buscá-la na sua casa, sua família, e levá-la para a casa do Pai. Da mesma forma, Jesus nos prometeu, nós já estamos compromissados com Ele, né, para ser a sua noiva. Nós já somos a sua noiva, nós vamos participar do casamento nas bodas do Cordeiro, no arrebatamento, né, logo após as bodas do Cordeiro. E também nós não sabemos, da mesma forma, nós não sabemos o dia, o tempo em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Então é um paralelo muito importante e que nos remete à vigilância, a estarmos vigilantes diante da iminente volta de Cristo. Subtópico 2, o compromisso da noiva com a santidade. Então, como eu já disse, a noiva está compromissada com o noivo, que é Jesus Cristo, e ela deve estar agora vivendo em santidade. Ela não pode ter manchas, né? Não pode ter máculas para o dia do casamento. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai retratar esta verdade lá no capítulo de número 5 e versículo de número 27, que diz o seguinte: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, todos nós estamos aqui na classe dos jovens, mas essa mensagem não é só para os jovens. Todos nós, todo cristão, precisa ter um compromisso de santidade, um compromisso com Deus para viver em santidade, porque Jesus vai buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível. Subtópico 3, as obras serão recompensadas. Então o Senhor Jesus afirma que há galardão reservado para os fiéis, para você moço, para você moça, que está se guardando para o Senhor Jesus como uma noiva santa, como uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Há um galardão para você que está esperando. Segundo Apocalipse 22 e 12, nós vamos estar aqui lendo Apocalipse 22 e 12, diz o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, está aí a promessa do Senhor Jesus. Vem, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua
obra. Então, este primeiro ponto, nós aprendemos aí a expectativa da volta do Senhor Jesus. Aprendemos a promessa do rapto da igreja, o compromisso da noiva com a santidade e as obras serão recompensadas. Mas antes de nós passarmos para o próximo ponto, eu gostaria que você comentasse aqui, colocasse aqui nos comentários alguma coisa que você queira acrescentar ou alguma discordância, né? Ou algum acréscimo ou uma pergunta. Deixa aqui nos comentários para nós interagirmos. Vamos então agora para o ponto de número 2. Jesus Cristo, aquele que voltará. É uma promessa, né? Ele voltará para buscar a sua igreja. Subtópico 1, Jesus Cristo, grande vencedor. Eu achei interessante uma expressão aqui do autor que diz: a função primordial da escatologia bíblica é glorificar a Cristo. Então, quando nós vamos estudar escatologia bíblica, que é o que nós estudamos nesse trimestre, né? Escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, ela tem a função primordial de glorificar a Jesus. Então, na verdade, dentro da escatologia, a igreja, os eventos relacionados à igreja, não podem superar, né, a glória devida ao próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo é para Ele, tudo é dele, para Ele, por Ele, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Ele diz, né, em Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ok? Então, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo deve ser, toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio deve ser dado a Deus, a Jesus Cristo, né, que também é Deus. Subtópico 2, Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem. Maravilha, louvado seja Deus. Apocalipse 22:14, nós vamos estar lendo Apocalipse 22:14, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Observe bem a expressão, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, vai nos remeter ao mesmo princípio. 1 de João, capítulo 1, e versículo de número 7, que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos aí que Jesus Cristo é o único que pode salvar o ser humano. Atos 4:12 também vai mostrar isso, né? Eu vou deixar aqui na tela, Atos 4:12, você pode conferir aí na sua Bíblia. Diz que Ele é o único nome pelo qual devamos ser salvos. Subtópico 3. Jesus, o único que pode purificar o pecador. Vai na mesma linha aí, né? Nós já lemos 1 de João 1:7. Se temos comunhão, se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e assim o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Ele é o único. Somente serão arrebatados aqueles que tiverem seus corações purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, Ele é o único que pode purificar o pecador. E purificar o mais vil pecador, o mais baixo pecador da terra, que talvez fez coisas
muitas atrocidades, coisas terríveis, péssimas. Mas Deus, Ele nos purifica através do sangue de Cristo e Ele salva o pecador pela graça redentora dele. Então esse segundo ponto aí, o que nós aprendemos? Que Jesus Cristo é o grande vencedor. Toda a escatologia, todo o estudo da escatologia deve ser voltada para a glória de Deus. Aprendemos que Jesus é o único que pode salvar o homem e também o único que pode purificar o pecador dos seus pecados. Ok? Mas antes de passarmos para o terceiro ponto, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, a sua pergunta, o seu acréscimo, ok? Sua dúvida e talvez até a sua discordância, né? Deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir aí para você. Vamos então aqui para o ponto de número 3. Atitude dos crentes diante da volta de Jesus. Como o crente deve agir diante da volta de Cristo? Primeiro, ele deve amar a vinda de Cristo. Ele deve amar a vinda de Cristo. O amor é um distintivo do cristão. Então ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisa amar o próximo. E aqui, na nossa lição, ele precisa amar a vinda do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4:8, 2 Timóteo, né, capítulo 4 e versículo 8, vai nos dizer isso. Vai nos dizer isso. Diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha o finalzinho do versículo. A todos os que amarem a sua vinda. Então nós precisamos, primeira atitude do cristão diante da volta de Jesus, precisamos amar a vinda do Senhor. 2, desfrutar da suficiência de Cristo. Então, aqueles que anelam, né, aqueles que buscam, aqueles que esperam a vinda do Senhor, devem crer que Jesus é suficiente para suprir as suas necessidades, tanto material, né, tanto espiritual quanto material. Confiar na suficiência de Cristo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus há alguns anos atrás, entreguei a minha vida a Cristo, ele me converteu. Quase todos os cultos, para não dizer todos, se fazia o apelo para o pecador. E o apelo era o seguinte, né? Existe alguém em nosso meio que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Então olha aí a palavra suficiente, porque Cristo, ele é suficiente para suprir tudo aquilo que nós necessitamos. Número 3, viver segundo a graça. Então, uma outra atitude dos crentes diante da volta de Jesus. Viver segundo a graça. Então, só existe um jeito de aguardar a vinda de Cristo, vivendo debaixo da graça. Até porque tudo é pela graça de Deus. Se nós somos salvos, Paulo diz aos Efésios 2:8, vou deixar aqui na tela para você conferir, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é pela graça. Se você jovem está assistindo esta aula, é pela graça. Se você vive, é pela graça. Se você tem o seu sustento, é pela graça. Se você respira, é pela graça. Tudo nós recebemos pela graça. Então nós precisamos esperar o Senhor vivendo pela graça. Então, o que nós aprendemos aqui? 3 atitudes de quem espera a vinda de Jesus. Primeiro,
precisa amar a vinda de Cristo. Segundo, desfrutar da suficiência de Cristo. E terceiro, viver segundo a graça. Ok? Então vamos terminar aqui a nossa exposição e vamos fazer a revisão aqui da nossa aula através das questões, né, no fim aí da aula aí na sua revista, que é a hora da revisão. Então vamos lá para a primeira pergunta. Segunda lição: quem recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro, que foi morto, o qual por fim concluirá a sua missão e reinará eternamente? Quem é que recebeu esta revelação? Foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, né? Pergunta 2. Como a igreja deve aguardar a volta de Cristo? Então, ela deve aguardar, né, a volta de Cristo de forma que não tenha nenhuma mancha, nenhuma ruga, nem coisa semelhante, mas deve ser santa e irrepreensível. Número 3. Como a noiva de Cristo deve viver neste mundo? Como que nós, igreja, como noiva, devemos viver neste mundo? Devemos viver como sal e luz do mundo, de modo santo, como nós já aprendemos. Jesus vai buscar uma igreja santa. Número 4, cite 3 características de Jesus Cristo, segunda lição. Ele é o grande vencedor, o único que pode salvar o homem e o único que pode purificar o homem dos seus pecados. 3 grandes características e muito importantes para nós, por sinal. Número 5, quais são as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus Cristo? Primeiro, ele deve amar a sua vinda. Segundo, desfrutar da suficiência de Cristo. E terceiro, viver segundo a graça. Amém? Então nós encerramos aqui a nossa lição e encerramos o trimestre, o 4º trimestre de 2021, né? E hoje é a última aula do ano de 2021. E eu quero desejar a você um próspero ano novo, um 2022 com muita saúde, paz e também mantendo e conservando o desejo, o amor pela santa e poderosa palavra de Deus. Nunca deixe de amar a Bíblia Sagrada, porque ela é o manual, o caminho, a bússola que leva o cristão para o caminho reto e, consequentemente, para o céu. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.